tarde a todos, queridos alunos do curso Escola de Líderes da IPR, em Porto Seguro, Baianão. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde de quarta-feira. Hoje nós temos o nosso encontro às 19 horas aqui no templo da nossa igreja e hoje nós estamos no nosso terceiro episódio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a base bíblica. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, expressando na epístola escrita aos Romanos, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos Romanos capítulo 1, versículo 16, a parte A. Nós temos outra base que prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Como crerão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. É interessante que nós estamos falando em uma sequência de textos que nos traz a verdadeira certeza e convicção dessa base que nós precisamos ter, que nós chamamos base bíblica para a nossa pregação. Então, mais uma vez, eu quero salientar o que é homilética. Quando nós falamos o que é homilética, é a arte de pregar, ou é a arte de falar bem em público. Esse é o curso que nós estamos transmitindo aqui na igreja. Nós estamos ministrando todas as quartas-feiras, 19 horas. O termo homilética vai derivar desse substantivo grego, homilia, aonde nada mais é do que uma disciplina teológica que estuda o quê? A ciência, a arte e a técnica de analisar, de estruturar e depois entregar a mensagem do Evangelho. Nós temos dentro da homilética, que nós já passamos por essa etapa, mas nós estamos aqui no nosso episódio 3, trazendo sobre os princípios gerais da comunicação. Para termos essa boa comunicação, nós precisamos entender que todo ser humano, ele se comunica de alguma forma. Então, quando nós aprendemos essa arte da retórica, da pregação, estruturação do esboço, com todas as suas partes, nós queremos transmitir de uma forma melhor, recontar a história bíblica para que todos venham ter a compreensão. Então, nós poderemos fazer longos discursos teológicos estéreis, se aquilo que muitas vezes estamos comunicando não tiver entrado em nós e nos atingido também de alguma maneira. John Powell, no seu livro O Segredo do Amor Eterno, ele chega a afirmar que a verdadeira comunicação, ela é o quê? Ela é a expressão dos nossos sentimentos e não dos nossos pensamentos. Nós percebemos que todas as vezes que falamos sobre isso, nós precisamos trazer também à memória a relação da homilética com as outras disciplinas, que a homilética não para por aí. A homilética, ela depende amplamente do que nós veremos em outros cursos, que é a hermenêutica e a exegese. Hermenêutica é a ciência, ou seja, a arte técnica de interpretar corretamente a palavra de Deus. Depois nós temos a exegese, que é a ciência, ou seja, também uma arte e uma técnica de expor as ideias bíblicas, e fechando com a homilética, que é a ciência, a arte e técnica, então, de comunicar o Evangelho. Então, a hermenêutica interpreta corretamente, a exegese expõe essas ideias e a homilética comunica o Evangelho. Então, nós precisamos entender que o desenvolvimento histórico da homilética, nós temos a palavra vinda diretamente do Senhor, nós temos o período do Antigo Testamento, transmitido assim pelos seus profetas. Nós temos os filósofos trazendo aí um certo período, um resumo do que nós já vimos,
né, a oratória. Nós temos o próprio Jesus em todo o seu ministério, destacando essa área do ensino. Nós temos por volta de 345 a 407, na igreja primitiva, né, um grande orador chamado Crisóstomo. Nós temos Agostinho e nós temos no século XVI também a Reforma Protestante, trazendo e fortalecendo esse cuidado de expor corretamente as Sagradas Escrituras. Então, dentro desse bloco, no nosso terceiro episódio, nós queremos chegar, então, a qual o propósito, então, da homilética. Então, o propósito é aperfeiçoar, né, o dom da oratória, em que já o possui, a fim de que possa usá-lo com eficiência para atingir um resultado maior e melhor diante dos seus ouvintes. E despertar ao mesmo tempo o dom adormecido em muitos, pois todos temos capacidade, né, de realizar de forma ampla, de forma consciente e de forma mais organizada uma boa retórica. E a necessidade, né, e o valor para isso, onde o futuro pregador do Evangelho ele vai receber da homilética, constituindo que a coroa da sua preparação antes que ele chegue ao púlpito e torne-se assim um arauto do Senhor antes da entrega da mensagem, antes da entrega desse sermão, desse esboço que ele preparou. Mas, acima de tudo, alcançando o objetivo principal, que é alcançar vidas ou salvar vidas. Nós temos algumas críticas, né, à homilética. Muitos pregadores e ouvintes leigos, né, chegam a criticar a homilética, dizendo que se ela é um empecilho à obra do Espírito, um refúgio do pregador carnal, mas nós explicamos isso e falamos para vocês que a pregação ela precisa ter consistência, porque ela é a transmissão oral da verdade divina com a finalidade de persuadir ou de chamar a atenção dos seus ouvintes. Então, nós não vamos isentar, estudando a homilética, né, de uma vida de oração, de uma vida nós como pregadores, né, da dependência do Espírito Santo. Então nós precisamos em todo tempo entender que ela unicamente é essa forma, essa ciência que vai nos ajudar a comunicar melhor a palavra do Senhor. Porque o propósito da pregação, depois que nós aprendemos a homilética para termos um mapa em nossas mãos, que é o nosso esboço, é o que? Informar, é convencer, é estimular, é motivar os ouvintes a praticar a mensagem. Porque a mensagem, todo tempo, nós estamos falando, ela tem dois propósitos: edificar a vida dos salvos e alcançar os perdidos. Então, que nessa tarde de quarta-feira, Deus guarde o teu coração, a sua vida, e que você aprenda com a homilética a ser um bom pregador, expositor da palavra de Deus. Eu te aguardo às 19 horas, aqui no Templo da IPR, para prosseguirmos com a nossa Escola de Líderes, e que Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Pablo Ricardo, em nome da família renovada.